Boa noite a todos. Eu sou Eduardo Morelli, para quem ainda não me conhece. Sou presidente do Círculo Emília-Romanha de São Paulo e também consultor da Consulta dell'Emilia-Romagna do Mundo. Hoje a gente decidiu fazer uma live convidando alguns jovens que participaram de experiências na Emília-Romanha a partir de projetos que foram apresentados pela Consulta dell'Emilia-Romagna do Mundo, junto com algumas instituições regionais, proporcionando a possibilidade, a oportunidade para que jovens de origem emiliano-romanhola que vivem no exterior possam estar tendo essa experiência, tanto profissional quanto de vivência dentro da região, com alguns incentivos que a região consegue promover em favor dos emilianos romanholos no exterior, que é o que a gente chama dos emilianos romanholos no mundo. Quero agradecer a participação do Lucas, da Paula e do Solon por terem aceito de participar dessa nossa live. Eu acho que cada um vem de uma área diferente. A Paula chegou a participar há um pouco mais de tempo dessa experiência proporcionada pela consulta, e o Solon há um pouco menos de tempo, e o Lucas ele está fresco dessa experiência. Opa, só um minutinho. E aí eu acho que a gente pode criar uma dinâmica aqui, uma vez que os quatro estamos juntos, a gente deixa um pouco mais movimentado, livre também, para vocês poderem, em qualquer momento, interagir entre vocês. Mas eu queria aproveitar, tem algumas perguntas que eu separei para fazer, que são válidas para todos, mas a gente tem também algumas perguntas direcionadas por conta do ramo de atividade de cada um. Vamos começar, eu não sei se vocês estão vendo na mesma ordem que eu, mas eu vejo aqui primeiro o Lucas, depois a Paula, depois o Solon. Não? Ok, então vamos fazer assim, primeiro as mulheres. Boa. E aí depois a gente segue pro Lucas e depois pro Solon. Então, agradeço aí quem estiver assistindo a gente. Acho que é um momento bastante interessante para quem é mais jovem, para quem é menos jovem, para aqueles que eventualmente possam fugir da faixa etária, que normalmente, já dou um spoiler aqui, pelo menos da informação que eu tive, de que até então esses projetos eles eram lançados dando um limite de idade até 35 anos, considerando essa faixa de jovem, mas essa faixa provavelmente vai aumentar, dando oportunidade também para pessoas com diferentes faixas etárias. Mas essa informação a gente só vai ter a partir do momento que forem apresentados os editais pela região para as associações de emilianos romanholos, para as associações que promovem a relação com as associações de emilianos romanholos no exterior, como é o caso da nossa associação de São Paulo, e aí nós temos associações pelo mundo inteiro. Temos associações aqui no Brasil, em Porto Real, em Salto, Itu, Mojimirim, e etc., além de associações na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Canadá, Estados Unidos. Então, essas são atividades que são promovidas em favor dessas comunidades de emilianos romanholos que vivem no exterior. Bom, sem me prolongar muito, mas eu acho que valia a pena a gente dar essa introdução para quem ainda não conhece, saber como é que funciona para que os jovens, e aí vamos esperar para ver se os um pouco menos jovens vão ter também essa oportunidade. Eduardo, Oi, só um pode parênteses falar. aqui, complementando a sua fala.
Nessa última vez que eu fui, tinha uma senhora da Argentina de 70 anos Opa, e o pessoal do Uruguai, todos eram acima de 40. Legal. Então acho que que já maravilha. começou a mexer aí. É. Bom, vamos lá. Vamos. Paula, por favor, vou pedir para cada um para que se apresente, que conte um pouquinho a respeito do que faz, a respeito da própria origem. Como é que vocês souberam a respeito desses programas de bolsas e dessa oportunidade de vivência na Emília-Romanha, e como vocês fizeram para participar do programa de bolsas promovidos aí pela consulta da Emília-Romanha no mundo, junto das associações no exterior. Vamos lá. Paula, você? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Edu, Solon, Lucas. Pode fazer barulho. Não estou ouvindo. Só eu não estou. Não. Paula, a gente não está te ouvindo. Não. Resolveu? A gente está aí parece que sim. A gente está aqui com algumas interações de pessoas que estão entrando. Uma pessoa colocou aqui que é da Città di Bondeno, e outros aí também estão escrevendo para a gente. Sejam bem-vindos. Legal. Bom, desculpa aí, cortou então. Vou começar de novo. Então, a minha experiência foi em 2010. Foi um programa chamado Boomerang, né, que participei na época. E aí eu consegui participar eu fiquei sabendo através de uma associação de italianos que não era necessariamente da Emília-Romanha, né? Eu tive acesso a essa oportunidade, e aí entrei em contato com o Eduardo, que na época já estava aí no círculo, e aí comecei o processo para participar, né? Falando um pouco da descendência, o pai é italiano, ele veio para o Brasil há 40 e poucos anos, com um pouco mais de 40 anos, e ele é de Imola, né? Então, Emiliano Romagnolo, e aí sempre a família dele continua lá, né? Tenho família lá em Imola ainda. E aí tive essa oportunidade de participar. Na época, em 2010, eu trabalhava já como arquiteta, e nesse programa Boomerang ele tinha eram estágios, né? Eram oferecidos estágios para profissionais de diversas áreas, e uma delas era na área de arquitetura. Então eu tive a oportunidade de ir para trabalhar num escritório, fazer um estágio num escritório de arquitetura lá em Bolonha. Então, eu fiquei em Bolonha durante 60 dias. E eu não sei, Edu, continuo falando? Falo mais? Pode falar, fica à vontade, na hora que quiser interromper. Tá. E aí, foi uma experiência incrível na época, foi muito, muito enriquecedora, muito legal, em todos os aspectos, assim, tanto profissional, a vida profissional, assim, de ter contato com um monte de gente de outros lugares que também eram descendentes, de poder estar num escritório de arquitetura na Itália, que é o berço da arquitetura, né? Então, isso também, para mim, era uma questão que pesou demais, assim, foi muito legal. E todo o programa, assim, era muito rico. Ele tinha passeios, tinha aula da língua, tinha informações sobre a região. Então, foi muito bacana o programa como um todo, né? Acho que por enquanto é isso. Tá, já. Lucas? Bom, vamos lá, pessoal. Muito boa noite a todos. Boa noite, prazer conhecer vocês aí que eu ainda não conheço. Boa noite para todos que estão assistindo a gente. O meu contato com esse programa, ele começa no fim do ano passado, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre Ferrara, sobre a origem da minha família.
A minha bisavó era de Ferrara, lá de Ravalli, uma fração de Ferrara, e cheguei até o blog do Círculo Emília-Romagna, tinha o e-mail do Eduardo, mandei um e-mail para o Eduardo, a gente iniciou ali um diálogo, começamos a conversar, e numa das conversas do WhatsApp, o Eduardo, não foi WhatsApp, não foi por vídeo, né, Eduardo, que você me falou do Deve ter sido. foi Deve por ter vídeo, sido. que a gente fez uma chamada de vídeo para conversar, ele me falou da possibilidade do intercâmbio, fiquei bem empolgado com a ideia, né? Porque a gente, quando ouve um negócio, como assim, né? Itália, um programa para mim, né? E fiquei muito feliz, né, de saber disso. Quando virou o ano, abriu uma licitação pela Autovolante. O programa era o caminho, lá, o Via delle Dei, né? O caminho dos deuses. E logo eu fiz o processo seletivo. O Eduardo me ajudou ali com toda a documentação a preencher, porque a gente fica naquela euforia, né? E agora? Eu preciso conseguir isso. Fiquei bem ansioso aí, e em maio, né, teve a seleção, fui selecionado, e aí eu fui para Bolonha, a gente ficou numa residência da Autovolante, foi 30 dias que a gente fez, e era um programa para artistas jovens aqui da América Latina. Então, eu compartilhei a residência com duas pessoas do Uruguai, era o Martim e a Cecília, que eram do Uruguai, né? Tinha a Antonella, que era da Argentina, que era uma menina mais jovem, eu tinha 26 anos, a mais jovem de todas, e a Nora, que era de Salta, na Argentina também, que tinha 70 anos. Então, para nós, assim, foi uma experiência enriquecedora, né? Logo ali de começo, já compartilhando. Quando eu vim estudando um pouco do italiano, né? Desde lá do fim de 2022, mas aquele Duolingo, aquele italiano sem vergonha ali. Quando eu fui selecionado, aí eu fiz um intensivão. Aí acordava cedo, era 1h30 de Duolingo, à noite ia assistir série e dedicando. Quando eu cheguei lá, daí a gente começou, você chega tímido, né, meio travado, mas aí a gente começou a conversar. A Nora, que é a senhora da Argentina, ela falava italiano também. Então eu e ela já estabelecemos um vínculo, ali, começamos a conversar, e o restante do pessoal só falava espanhol e estava aprendendo italiano também. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Foram 30 dias, vim embora no começo de junho, né? E foi um período muito bom. O Eduardo me recebeu na casa dos pais dele lá para fazer a conexão ali, porque é uma viagem bem cansativa. Eu sempre agradeço a ele, aos pais dele, foi uma experiência muito boa. Eu trabalho hoje com gestão de marketing e vendas. Eu tenho uma empresa que é a IVM Digital, em sociedade com a minha esposa, com a Patrícia, e a gente presta serviços de marketing, né, para empresas e pequenos empreendedores. Para os empreendedores a gente dá a mentoria e para as empresas a gente faz a consultoria mesmo, que é a execução do marketing. Eu sempre brinco, né, que aqueles vídeos que interrompem o seu YouTube, a gente está por trás desse processo aí, os patrocinados da vida. Então, resumindo um pouco da minha história, é isso. Lucas, só uma coisa que eu adiciono. Você foi como pianista? Sim, isso, fui como pianista. É verdade. Esqueci desse detalhe aí. Fui como pianista para apresentar, né, o trabalho ali. E eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu fui como pianista. Eu toco vários instrumentos musicais, né? Toco aí saxofone, piano, violão, guitarra, contrabaixo, gaita, flauta, enfim. Sou multi-instrumentista da área de música. Legal. Obrigado. Salom, toca até. Bem, deixa eu fazer então a apresentaçãozinha aí. Primeiro, boa noite todo mundo, né, que está assistindo, que está participando. Não conhecia quase ninguém aí, só o Edu. Mas, bem, minha família ali da região ali de Bolonha, ali também próximo a Imola, de uma cidadezinha, Borgo Tossignano, bem pequenininha mesmo. E eu fiquei sabendo, assim, desse processo, assim como o Lucas lá com a Autovolante, de artistas descendentes, né, ali da Emília-Romagna, que fossem da América Latina. E, na verdade, eu fiquei sabendo, acho que minha mãe que deve ter me mandado, aí acho que teria que perguntar para ela onde que ela viu, mas minha mãe acabou de entrar. Mãe, se você quiser me falar onde você viu para me mandar.
E foi, inclusive, foi num momento muito interessante que ela me mandou, porque eu estava no Uruguai, estava começando uma vida nômade, eu e minha esposa, e aí esse projeto super se encaixou assim nos meus planos, assim, de estar começando a viver é, morando em lugares diferentes do mundo, e aí passar 30 dias com uma experiência artística assim lá na Itália, pareceu super se encaixar nos meus planos, assim, muito um timing perfeito. Tanto a entrevista, tudo, mandei o processo, eu estava lá em Montevidéu, o que foi super interessante também, porque participaram comigo, né, como o Lucas comentou também, duas moças que eram do Uruguai, lá no projeto lá em Bolonha. Então, essa troca cultural foi super interessante, assim, entre os participantes, além com a região, porque todos eram descendentes da região ali, da Emília-Romagna, e a gente pôde ter essa troca, tanto artística quanto cultural. Então, foi super interessante essa parte, assim. Bem, eu trabalho com cinema e fotografia, acho que eu não comentei, e eu fui meio focado para realizar um projeto nessa área, assim. Mas acho que a gente vai comentar mais, conversar mais sobre isso aí um Também está pouquinho mais para respondendo frente. para você. Uhum. Precisa Também, falar mais também, alguma coisa? Ou podemos- também respondeu aqui. Já respondeu? Acho que foi no Insta, provavelmente. Tá bem. Bom, se vocês puderem falar um pouquinho, como foi para vocês, pessoalmente, viver essa experiência na Emília-Romanha, se tiveram algumas dificuldades, desafios, e acho que o melhor de tudo, quais foram as maiores, melhores surpresas durante essa experiência? Acho que é legal compartilhar aí com o pessoal. Eu? Uhum. Então, vamos lá. Bom, quando eu fui em 2010, na época eu fui em junho e eu passei lá junho e julho, né? Foram 60 dias. O maior desafio, por incrível que pareça, foi o calor, porque em Bolonha faz muito calor. E eu sou assim, era horrível o calor, e no lugar que eu fiquei, no quarto, não tinha ventilador praticamente, e aí eu passei muito calor lá na Itália. Fora isso, assim, acho que foi a única coisa que foi mais desafiadora, assim. Do resto, foi tudo muito interessante, muito legal. Como eu falei um pouco antes, a vivência com o pessoal, né? Assim como os meninos falaram aí, eu também tive. No programa tinham outras pessoas participando, né? Eu não me lembro, mas acho que eram umas 7 ou 8 pessoas, mais ou menos. E a maioria delas era argentina, mas tinha também uma venezuelana e um colombiano também. E a questão da língua não foi uma que, assim, eu já falava italiano, né, na época, e então a questão da língua não foi um desafio para mim, conseguia, né, entender e tal, e o pessoal da Argentina, a maioria deles falava, mas também tendo um pouco de espanhol, então ficava aquele ítalo-portunhol tudo misturado. E aí eram pessoas mais ou menos todas da mesma idade, assim, né? 20 e poucos, 30 anos, assim. Então foi muito legal essa parte, né, do pessoal. Nenhum deles estava lá na mesma área que eu, né? Nenhum deles era da arquitetura, então cada um foi para um lugar diferente, né? E a gente se reunia em alguns dias da semana e nos finais de semana para fazer os programas do que eram, né, que estavam as coisas que estavam programadas para a gente fazer. Então tinha as aulas de italiano, tinha algumas palestras sobre a região, sobre algumas cidades. E aí a gente visitou algumas cidades também, como Ravenna, por exemplo, Rimini. Também teve jantar na casa não vou me lembrar o nome dele agora. Você lembra do nome da pessoa que era Paulo? Flávio? Isso, ele mesmo.
Na época, teve jantar na casa dele. Então, tudo isso, assim, foi muito legal. E a questão da experiência profissional em si, né? Foi também muito bacana. Deixar os meninos falarem depois. Você, só aproveitando, porque você, com família ainda lá, teve durante esse período uma relação com eles, indo para Imola, tudo? Todo o tempo livre que eu tinha, assim, que não tinha esses programas, né, as coisas que estavam programadas pelo programa, eu ia para casa da minha tia, né, que ela tá lá em Imola e a gente tem uma relação muito boa. Eu tenho uma prima praticamente da mesma idade, então eu ia sempre lá para casa da minha tia e se possível, né, eu estava lá em Imola. Legal. Lucas? Bacana. Bom, para mim, um dos maiores desafios ali foi, como no começo, a questão da língua, né? Por mais que eu vinha estudando ali, bate aquela insegurança, porque foi minha primeira viagem internacional. Então, me saía bem no inglês, né? No inglês eu falava até que legal, mas chegou na Itália, não se fala em inglês, né? Principalmente no interior, no dia a dia ali, é italiano. Então eu compreendia mais do que conseguia falar. Então na hora de eu falar, às vezes eu ficava procurando palavras no inglês para complementar ali o vocabulário. Então, mas isso durou em torno de uma semaninha, né? A primeira semana que eu fiquei meio tímido, né, meio inseguro com a língua ali, mas depois também fluiu super bem. E uma coisa relacionada à língua que eu gostei foi que depois de 2 semanas eu comecei a ser elogiado pelos próprios italianos, né? Quando eu chegava às vezes nos lugares, começava a conversar, porque eu gosto de bater papo, contar casa, e aí eu fui conversando, aí o pessoal, quando perguntava de onde eu era, falava, eu sou do Brasil, mas ele falou, quanto tempo que você está aqui? Não, tem 2 semanas. Ele falou, mas como você fala italiano com 2 semanas assim, né? Eu falei, opa, tá legal, né? Aí já começa a erguer a sua autoestima ali, ficou muito legal essa experiência aí do idioma. Começou como um desafio, mas no final foi enriquecedor, porque eu tive esse feedback por 2 vezes. Foi uma vez na estação de trem, que eu estava lá vendo aquele Expresso Marconi, para pegar, que faz a ligação da Centrale ao aeroporto, aí trocando uma ideia lá em Bolonha, né, que eu fiquei, também em Bolonha. Então essa experiência foi muito interessante para mim. Um outro desafio é que eu ainda estou no processo, né, de finalizar, encontrar a certidão de nascimento da minha bisavó. A gente tem os registros aqui no Brasil que ela era de lá, mas na Anágrafe não tinha. Então eu tive que ir até a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava fechada, a igreja do vilarejo. Então eu conversei com o jardineiro lá, e uma coisa que me deu muita esperança foi que ele me falou que quando ele era criança, ele se lembrava de uma família bolognese, que é o sobrenome da minha bisavó, né, que vivia numa casinha que dava para ver no fundo da igreja de Ravalho ali. Então, eu até tirei foto, dei um zoom lá, não fui lá e tal. Então, essa experiência também foi desafiadora, porque fazia pesquisa. Fiquei 3 horas na Anágrafe lá com o oficial da Anágrafe, o senhor Alberto, muito gente boa. Essa foi uma outra surpresa que eu tive, muito agradável, né? Que aqui no Brasil corre-se o boato que o italiano é grosso, que o italiano não tem paciência, né? E, gente, eu não tive nenhum problema com nenhum italiano. Emília-Romanha, que são legais. Deve ter isso, então. Exatamente, boa. O resto eu não sei, porque eu não fui. Mentira, eu fui no Vêneto, mas também não conversei. Mas, assim, então, assim, o oficial de Anágrafe, outro dia eu estava conversando com um advogado de cidadania, e quando eu falei para ele que eu passei 3 horas dentro da Anágrafe com o oficial, ele falou para mim, cara, mas como você conseguiu? Geralmente esse pessoal, eles não têm muita paciência, eles não... Cara, não tive problema nenhum, fui super bem tratado com todo mundo, né? E talvez porque eu também tenho um jeito um pouco mais direto de conversar, eu gosto de conversar, mas eu também não me ofendo, às vezes, de receber aquele direto, né? Para não dizer que eu não recebi uma coisa muito direta, eu recebi um dia na estação de trem, foi até engraçado. Eu estava em Ferrara nesse dia da pesquisa para voltar para Bolonha, e o trem eu estava em dúvida se aquele trem daquele binário era o que voltava.
Aí eu cheguei para uma moça que estava conversando com o maquinista, né? E falei para ela, né? Escusa, com esse treino vai a Bolonha? Aí ela estava conversando com ele, ela só virou para mim e falou, sim, e voltou a conversar com ele. Aí a gente, como um brasileiro inseguro, falou, não, não pode ser assim. Ela tem que me falar mais alguma coisa. Cadê? Aí eu virei para ela e falei de novo, escusa, com esse trem vai a Bolonha. Aí ela falou em italiano para mim, ó, se você me perguntar de novo, eu vou falar que não. E deu um sorrisinho sarcástico para mim, assim. Aí eu falei, ok, vai a Bolonha. Então, assim, foi o único episódio que eu tive ali, né, dessa mania de nós brasileiros sermos muito, às vezes, prolixos, querer aquele lero-lero. Mas no restante foi muito legal. A experiência com o pessoal, né, do Uruguai, da Argentina, para mim foi interessante porque eu não falo nada de espanhol, não falava nada de espanhol até então, né? Agora eu estou em contato com eles até hoje, então a gente conversa muito por WhatsApp, a Antonella a gente faz videochamada para treinar italiano, então eu estou, né, desenvolvendo o meu espanhol aí, né, um idioma novo que eu estou aprendendo. Então eu trouxe, mas nos dias que eu cheguei, eu entendia o espanhol uruguaio, mas o espanhol argentino não entendia nada. Nada mesmo, assim. Eu falava, gente do céu, isso não é espanhol. Hoje já consigo compreender, então foi uma experiência muito legal. Na parte da música, como que funcionou? Demorou uns dias para eles conseguirem, né, achar um piano eletrônico para mim. Então, nesse período, eu fiquei andando na cidade, participando das atividades. A gente fez a Via delle Dei, que é aquela rota que tem ali nas montanhas dos Apeninos. Então a gente saiu de Bolonha de carro, parou em Monzuno. De Monzuno a gente subiu a pé as montanhas, foi até um vilarejo que eles chamam de Le Croce. Eu não sei agora se é a construção que é Le Croce ou se é um vilarejo, não me recordo muito bem agora. E depois a gente desceu para Madonna dei Fornelli. Aí a gente pousou lá em Madonna dei Fornelli e depois retornamos para Bolonha. Esse trajeto para mim foi muito inspirador, né? Eu criei compus duas músicas, e a primeira música eu compus nas montanhas mesmo, enquanto eu estava subindo as montanhas, eu comecei a sentir ali aquele ambiente, catei meu celular, já peguei o WhatsApp, comecei a gravar a melodia ali para eu não esquecer, né, memorizar aquilo, e foi uma experiência muito interessante. Tem uma cena que eu até postei no Instagram, que é uma plantação, eu não sei o nome daquelas plantas, que elas parecem um lençol flutuando, assim. É lindo, e o vento estava batendo muito forte, parecia a cena do gladiador, quando ele está entrando no portão, passando. Então eu virei pro Augusto, né, que era o nosso tutor, falei, Augusto, grava aqui, vamos fazer a cena do gladiador. Aí eu fui passando as mãos assim, ele foi dando zoom, depois eu coloquei a música. Esse cenário foi muito bonito. Então aquela montanha me inspirou, né? A Via dele me inspirou a criar a primeira composição. A primeira composição, eu finalizei ela ali nas montanhas. A segunda música que está dentro do repertório que eu criei, né, eu fiz um medley ali, ela é uma música que eu fiz para minha esposa quando a gente começou a namorar, porque simbolizou que eu fui para lá sem ela, né? A gente ficou 30 dias longe. Então, a saudade, todo aquele negócio me inspirou a concatenar uma música com outra. E a última música, eu compus um dia que eu sentei no piano, depois que eles trouxeram o piano, era um dia à noite, a gente tinha acabado de fazer o jantar, o pessoal subiu para descansar, eu sentei no piano e me veio uma paz muito grande, né? Então, essa segunda música eu até coloquei o nome dela de La Pace, né? A paz. E foi um momento muito especial ali no piano. O vinho deve ter ajudado também, que o vinho é uma delícia, né? Traz uma paz para a gente. Mas foi só uma tacinha, né? Não o suficiente para isso, não. Mas foi muito interessante. Aí essa música eu compus ela também. E depois, o que eu fiz? Eu fui fazendo um trabalho de vídeo. Fui gravando os lugares onde eu fui passando. Lá em Ferrara, eu filmei a cidade, filmei ali eu fui no cemitério, né? Para ver todos os túmulos, para ver se eu encontrava os sobrenomes da minha família ali. E então eu fiz uma mesclagem entre a música, as 3 músicas, e também com essas pegadas do vídeo. O clipe em si, que eu gravei tocando piano, eu gravei com o Martin, lá da Argentina. Ele era da área de fotografia e videomaker também. Então a gente foi numa escola de música. Eu conversei com o Bruno, não sei se você conhece, Eduardo, o Bruno, que cozinha lá no Altovante, o senhor... Conheço.
Muito gente boa. Bruno é gente boa demais. E uma culinária excelente, né? E eu virei para ele e falei, Bruno, será que o pessoal do conservatório deixaria eu ir lá gravar uma música no piano? Falou, olha, a minha filha formou no conservatório, vou ligar para ela. Ligou para ela, não podia ir no conservatório. Aí ele conversou com a Juliana, aí a Juliana conheceu uma escola de música quase do lado ali da residência do Arco-Íris. Tem uma escolinha de música ali, tem mais de 40 anos essa escola lá. E tinha um piano de cauda lá. Aí a Juliana, a Juliana e o Bruno, conversamos com o pessoal da escola, liberaram o piano para a gente. Aí a gente marcou o dia, foi e gravou, né, lá na escola o cenário do piano. O Martim fez uma filmagem excelente, foi muito bom mesmo. Aí depois eu juntei, como eu também trabalho um pouco com edição de vídeo, juntei o áudio, juntei essas filmagens e fiz o meu trabalho aí da entrega, né, do trabalho dessa composição. Então foram 3 músicas ali, uma experiência de 30 dias sensacional. E nos intervalos aproveitei para fazer aquele turismo, né? Fui para Veneza com a Nora, fui para Roma com a Antonella, Ferrara eu fui por minha conta mesmo, e Pisa eu fui com a Nora também, que é a senhora lá da Argentina. Então a gente se divertiu demais, que a Nora tinha uma energia assim sensacional. 70 anos que dava um chinelo em mim às vezes, viu? Porque a gente cansa, né? A gente vai andando e vai andando, é cansativo, mas é muito gratificante. Então, assim, essa foi a minha experiência, os desafios ali, como que sucedeu tudo, e foi uma experiência enriquecedora para o resto da vida. Ô, Lucas, Salomão, você... Edu, posso perguntar uma coisa para ele? Tá... Pode perguntar. Eu vou colocar aqui já também outra pergunta que veio, da Juliana de Porto Real, da Associação da Emília-Romanha lá em Porto Real, que ela perguntou se vocês ficaram em casa de pessoas, em alojamento, em hotel, mas pode fazer Minha pergunta tem a ver com a dela, inclusive, por isso eu já ia emendar aqui. Ô Lucas, você ficou no projeto na casa deles ali? Isso, na casa da Autovolante. A Autovolante, ela tem eu acho que a casa, na verdade, é da Consulta, né? Chama Residência Arco-Íris. Fica junto com o anexo de uma biblioteca. Não, sim, eu sei onde que eu fiquei curioso, porque quando eu fui em 2019, participar do projeto. Era uma coisa super recente, ainda não estava pronto, estava reformando, a gente até ajudou a dar uma limpada geral, tal, que o nosso projeto final ali, nossa exposição final dos projetos, foi nessa casa, só que ela ainda estava construção total, bagunça. É isso que eu queria entender, se dessa vez vocês ficaram lá mesmo, dormiam lá. Dessa vez a gente ficou lá. Tava toda reformada ali, deu para ver que o gás, por exemplo, realmente acho que faz parte dessa reforma, porque o encanamento de gás ele era externo. Então deu para ver que eles mexeram ali na casa. Mas a gente ficou nessa residência. Sim, ficou todo mundo lá. Eu tava lá quando o tiozinho tava pondo o encanamento do gás ali, era uma obra ali, viu o trabalho dos caras, com cigarrinho na boca, fazendo o cano do gás. Fica putz, o cigarro não pode faltar, né? A gente gosta disso. Antes de você começar, Solon, só respondendo aqui, a Beatriz perguntou se tem limite de idade. Beatriz, tinha até então limite de idade, mas parece que isso daí eles vão aumentar esse range, possibilitando também para que outras pessoas de idades diferentes, com faixas diferentes, possam participar. Mas isso daí tudo depende do edital que é lançado pela consulta junto das associações. E aí, por isso que é importante ficar sempre conectado e vendo as informações que a gente vai publicando, porque com isso a gente informa quando sair algum tipo de edital. Solon, com você. Bem, a minha experiência lá, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que eles falaram já, assim, eu super estava escutando eles falando aqui, parecia que era a minha experiência, assim, eles contando tudo, essa relação com chegar no lugar, né, os projetos em si, você fica meio assim, não sabe exatamente como que vai ser, a língua e tal, né, na verdade, para mim, o problema maior da língua, não que eu fale aquele italiano, né, mas o problema maior com a língua foi com o espanhol, porque
eu falo um pouco de espanhol, entendo legal tal, mas como tinha eu e o Matheus, que éramos brasileiros, e o resto todo mundo só falava espanhol, ali dentro da residência, o contato, todo mundo só queria falar espanhol, né? A aula de italiano era basicamente uma aula de italiano e espanhol que rolava. Então, putz, eu tava ali aprendendo no meu Duolingo da vida lá também italiano, daí vamos fazer aula de italiano lá na Itália, eu falei, agora vai deslanchar. Só que da aula era em italiano, daí o erro corrigia em espanhol, o que No tinha caso falado mesmo. errado. Daí, nossa, daí misturou tudo na minha cabeça, virou um nó. E até que chegou num momento que eu me liguei e falei, quer saber? Eu falo português aqui, vou falar um portuguesinho legal que dá para todo mundo entender ali espanhol. Eles que também falam espanhol de um jeitinho que dá para a gente entender aqui. Daí a comunicação ficou um pouco melhor e tal, e deu para a gente se comunicar legal, né? E né, com o pessoal do projeto, né, que estava participando do projeto. E eu acho que também foi muito interessante parte da experiência, essa experiência da residência artística, que eu acho que o Lucas teve uma experiência talvez mais parecida com a minha, mas eu nunca tinha participado de um projeto desse tipo, de estar convivendo esses 30 dias ali com outros artistas de outras áreas, e a gente poder ter essa troca, assim, não só na parte dos projetos mesmo, mas ali no dia a dia mesmo, de processo criativo, da gente participando, fazendo as viagens, as coisas, como cada um estava abordando, porque a proposta era cada um vinha ali de alguma área, né, artística, mas no final do projeto a gente fazer uma apresentação, né, cada um do seu projeto, sobre essa experiência, né. Então, eu consegui ter um trânsito legal com o pessoal que estava lá, de interagir com eles, ver como cada um estava fazendo o seu projeto, ajudar quem eu poderia ajudar também, com filmando, ou mesmo dando ideias, ajudando com edição, alguma coisa assim. Então, essa parte da experiência foi muito legal, assim, que eu nunca tinha participado. E eu acabei tendo uma experiência um pouco estendida, porque, como eu falei, eu estava começando a viver esse projeto de vida nômade e tal, então eu consegui encaixar de ficar mais 30 dias por conta própria ali na Itália também, depois que acabou o projeto, eu continuei em Bolonha para fazer um projeto pessoal meu de vídeo. Então foi legal também ter um pouco mais a experiência de uns 60 dias, de conhecer um pouco mais do dia a dia, da vida ali comum, da cidade, que é uma coisa que eu, viajando, gosto muito de ter, sabe? Não só uma experiência de turista, quando você vai viajar para um lugar, mas de poder passar um pouco mais de tempo num lugar mais calmo e pegar esse ritmo de ir tomar um café ali de manhã no caminho para o trabalho, sentir isso. E parte do meu projeto também eu filmei ao longo do dia inteiro, né? Filmar um dia, registrar um dia inteiro na vida da cidade, né? Então, de madrugada, de dia, manhã, tarde, como os ritmos da cidade são diferentes. Então, isso foi muito gostoso de sentir. Eu sinto muita falta de Bolonha, assim. Às vezes eu vejo algumas coisas assim, eu falo, puta, que saudade de estar lá, vivendo, assim, porque é uma cidade muito interessante, Bolonha também, assim, né? É uma cidade universitária, é uma cidade super medieval, mas também super moderna no sentido essa cultura, assim, de rua, as pessoas estando na rua e curtindo. É uma delícia, né, essa experiência. Agora, assim, de desafio, eu acho que é muito fácil se sentir em casa na Itália. Eu falo para qualquer pessoa que vai para a Itália, especialmente para gente brasileiro, ou especialmente mais aqui de São Paulo, eu acho que é muito fácil a gente se sentir em casa lá, cultura, comida, né, o jeito de ser, mesmo, que nem o Lucas falou, um monte de gente fica falando que italiano é grosso, tal. Nossa, acho que se você tá aberto ali, tá de boa, dificilmente qualquer pessoa vai ser grossa com você. Tive a experiência completamente contrária também. Você se sente em casa ali, não tem muito como ter uma dificuldade muito grande, assim, porque a gente está muito acostumado, né, com a cultura, ou talvez por todos aqui serem de família, descendentes de italiano, talvez esteja mais acostumado ainda, mas acho que quem é de São Paulo é muito, muito comum, assim. Eu sei que você teve também uma outra, não sei se eu posso chamar de surpresa ou como posso chamar,
que foi esse encontro com parentes teus também, não foi? A gente pode falar praticamente que todos vocês vivenciaram ali uma experiência do que é chamado hoje de turismo de retorno, de turismo de raiz. Então, conta um pouquinho para a gente, se você puder, a respeito de como é que foi isso. Isso foi super legal também, assim, porque eu não tenho uma família tão próxima que ainda tem lá, assim, de ter esse contato, mas, bem, eu sabia de um parente razoavelmente distante, que acho que minha mãe, Mãe, você tá aí ainda? Comenta aí. Ela gosta muito de pesquisar sobre a árvore genealógica, essas origens, e acho que ela acabou encontrando esse contato, grupo de Facebook, de sobrenome e tal, né? Encontrou o Giovanni, que era dessa região e tudo, e descobriu que, pelo que eu entendi, acho que o meu bisavô e o avô dele eram irmãos. É isso. Então seria, sei lá, um tio de segundo grau, não sei se existe esse parentesco aí. Mas aí eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, assim, meio como quem não quer nada, assim, olha, estou indo participar dessa residência artística, esse projeto, adoraria conhecer, né, a cidade, da onde veio meu bisavô e tudo, e para minha surpresa ele respondeu super empolgado, que adoraria me receber para ir lá conhecer, para mostrar, e foi uma experiência, putz, foi muito importante. Para mim foi uma das mais fortes, assim, do período que eu estava lá. Até porque eu não estava esperando ser tão bem recebido, assim, como eu fui. Ele mora em Imola, e essa cidadezinha, ele ainda tem fazenda lá, tudo que ele faz azeites lá na fazenda dele, e que fica na região ali de Borgo Tossignano. Então ele mora em Imola, mas ainda tem um contato muito próximo com a cidade. E ele foi me buscar em Bolonha para me levar lá. E, poxa, a gente passou o dia inteiro, assim, a gente buscou de manhã cedo. E foi aí que nem o Lucas falou, quando você... não, ele super foi assim, não, eu te pego. Não, eu pego um trem, imagina, volta ao trabalho, nem te conheço. Fico imaginando como deve ter sido desprazeroso poder provar o azeite produzido ali na área agrícola do teu parente. Olha, se eu puder fazer a propaganda, quem foi para lá, compra o azeite dele. Minha mãe foi recentemente para lá e trouxe uns vidros de azeite pra gente aqui, porque sempre tem que ter, é bom demais. Depois eu vou mandar uma foto aí para vocês fazerem a propaganda. Okay. Mas e foi uma experiência muito legal, assim, porque, como o Lucas falou, assim, às vezes quando você tá ali o italiano Duolingo, de repente vem assim, e aí eu passei o dia inteiro falando assim, falei, nossa, eu sei falar tudo isso de italiano que eu nem sabia. Porque você tá naquele contato ali, foi uma coisa tão fluida, se a gente encontrou o irmão dele, que é arquiteto lá em Imola, e passamos o dia inteiro, foi uma delícia, assim, pareciam que eram tios que fazia muito tempo que eu não via, e assim, eu não tinha contato nenhum com eles, assim, foi uma experiência, nossa, foi de surpresa, sem dúvida eu posso falar que essa foi a maior, assim, né, mesmo não tendo um parentesco tão próximo, você vê que aquele sentimento de família ainda foi muito, muito forte ali. Foi uma das experiências mais legais, sem dúvida, que eu tive lá. Bacana. Só responder aqui duas perguntas que vieram. A Sueli perguntou a respeito de cidadania. Sueli, o Círculo de Romanha, ela é uma associação o Círculo não trabalha com cidadania, mas como a tua pergunta é bastante simples, se o teu avô era italiano, é possível ainda fazer o pedido, a tua neta fazer o pedido seguindo toda a parte burocrática. Isso daí tem que ser visto diretamente com o consulado, tá? E a Denise perguntou se esses programas também servem para aposentados. Como eu disse, até então ele era voltado para jovens e possivelmente isso daí vai ser estendido para outras faixas etárias, tá bem? Vamos continuar? Agora pegando no aspecto profissional, já que um dos objetivos acaba sendo tanto ter a oportunidade de se desenvolver profissionalmente,
quanto culturalmente, ter uma maior relação com com a própria identidade, junto da Emília-Romanha, identidade familiar. Então, queria saber de vocês, de que forma que essa vivência na Emília-Romanha chegou a impactar dentro da carreira de vocês? Da carreira e da vida pessoal, se a gente pode falar assim. Bom, só voltando um pouquinho, o meu programa foi diferente desse programa dos meninos, né? Como eu falei, ele tinha o nome de Bumerangue. Então, a ideia é que você vá para lá e traga esses conhecimentos que você adquiriu para o Brasil para, né, divulgar a região e contar mesmo, né? E tentar transmitir isso para o seu trabalho de uma forma a divulgar os produtos da região, tudo que a região oferece, uma forma de voltar mesmo nesse conhecimento, né? Então, como eu falei, tinham diversas áreas, né, de conhecimento, tinha arquitetura, tinha uma outra pessoa da Argentina que era ligada a turismo, tinha gente da indústria, tinha gente do esporte, tinha um menino da Argentina que foi para a área de esporte. Então, era bem diversificado, assim. Então, cada um fazia um estágio na sua área específica e aí a gente tinha esses encontros em comum, onde a gente conhecia coisas da região, por exemplo. Então, um exemplo era assim, a gente teve uma palestra sobre os produtos alimentícios da região. Então, presunto de Parma, o parmigiano reggiano, os vinhos. Então, a gente teve um conhecimento sobre essa questão da comida da Emília-Romanha, que é muito rica, que, né, uma das principais coisas que a Itália exporta são da região. E então a gente teve essa parte e teve a parte específica da arquitetura, que foi uma experiência muito legal. Eu fiz estágio, então eu não consigo me lembrar exatamente, mas eu acho que eu ia três vezes por semana para o escritório de arquitetura. E aí lá eu trabalhava mesmo, assim, né? Eles me passavam alguns projetos, algumas coisas específicas para fazer. E o escritório era muito legal, era um escritório que fazia projetos de escolas públicas lá na Itália. E por super coincidência, assim, foi uma coisa muito legal. Na época eu trabalhava aqui em São Paulo, no SESI, no Senai, que então, projetava escolas também, né? Então foi uma coincidência muito bacana. E além disso, eles faziam também outros tipos de projetos. Então, eu tive a oportunidade de passar por alguns projetos, né, que estavam lá no escritório e conhecer a forma de trabalho de um escritório de arquitetura. E era um escritório relativamente tradicional, assim, lá de Bolonha, era um escritório grande e de arquitetos bem, assim, conceituados e já de bastante mais idade, assim, sabe? Eram mais velhos. Então, foi uma experiência muito legal que eu pude ter, assim. E fora essa questão também, né, do programa em si, que ele era muito, muito rico em vários aspectos, né? Então, só foi muito enriquecedor mesmo de todas as maneiras, assim, tanto profissional como na vida pessoal. Como eu falei, a gente tinha umas finais de semana livre, né? Além de ir para casa da minha tia, eu também aproveitei para viajar em lugares que eu não conhecia. Então, teve um final de semana que a gente pegou um barco e foi para a Croácia, por exemplo, saiu de Rimini e foi para a Croácia. Eu peguei também, fui para a Eslováquia, um final de semana que eu tinha conhecido lá, e aí fui passar
um final de semana na Eslováquia. Então foi assim, aproveitei o máximo que eu pude para as meninas que estavam comigo também foram para Malta, elas as argentinas que participaram lá comigo, elas também foram para Malta, então todo mundo aproveitou muito assim a oportunidade de estar lá e de poder conhecer o máximo, né, da Itália como um todo, mas também da própria região da Emília-Romanha. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta aí, mas em termos da carreira, que eu, assim, né, depois que eu voltei, essa bagagem toda, né, de ter participado né, de um projeto na Itália, como eu falei anteriormente, que é o berço da arquitetura, né, então um dos projetos que eu participei lá, por exemplo, era uma residência dentro de um castelo, que eles estavam reformando um castelo que iam umas pessoas morarem, e aí eu, né, tipo, pegava o desenho lá em planta e a parede que a gente está acostumada com a parede assim, lá a parede era gigantesca. Então, e assim, não sei se eu vou me estender um pouco, mas falar com relação à própria arquitetura mesmo, porque lá eles têm toda a história em cada projeto, né? Então, pensa um projeto de castelo, você tem todo o patrimônio histórico, cultural, né? Você vai pegar um castelo de 1600, então toda essa carga histórica que tem na arquitetura é muito forte, né, em qualquer coisa que a gente vai pensar lá na Itália. Então, isso com certeza foi muito, muito enriquecedor. Eu comprava 1 milhão de revistas de arquitetura, porque as revistas lá são incríveis, né? São livros, na verdade, né? Então, cada vez que eu dava uma volta por Bolonha, eu comprava um livro ou uma revista de arquitetura. Então, com certeza, me enriqueceu muito o meu repertório. Legal, legal. Só respondendo aqui, recebemos uma pergunta da Eliana a respeito do tema da live. Nós estamos falando a respeito falando com a Paula, com o Lucas e com o Solon, que eles tiveram a experiência de passar por pela vivência de participar de projetos que foram apresentados por meio de editais, pela consulta da Emília-Romanha no mundo, com bolsas para passar esse período lá, cada um com a sua própria experiência. E esses editais eles são apresentados de tempo em tempo, então fica aí isso como uma oportunidade para jovens emilianos romanholos que vivem no exterior, que provavelmente vai ser estendido também, colocando para outras faixas etárias. Lucas, agora é com você. Só vou pedir para que se vocês conseguirem se manter dentro de um tempo, porque a gente já está quase 1 hora de live, teriam algumas outras perguntas para fazer, que eu não sei se vai dar tempo, porque a gente vamos tentar fazer em até 1h30. Porque senão depois eu acho que fica um tanto cansativo, embora a gente veja que tenham pessoas entrando, saindo. 1h30 eu acho que é um tempo bom. Faz os cortes depois. Lucas. Legal. Bom, para mim, a experiência enriquecedora, ela se deu tanto na minha área artística, né, na minha parte artística, da música, porque a Europa é o berço da música clássica, né? Eu dediquei a minha adolescência e juventude para ser pianista erudito, né? Então eu estudei muitos anos ali, entrei no conservatório, então estar ali naquele lugar, para mim, musicalmente falando, a hora que o avião pousou, que eu fiz a conexão em Amsterdã, o avião pousou em Amsterdã, que eu olhei para a janela e comecei já a ver a arquitetura ali do lugar, eu falei, eu tô na Europa, cara, ali já começou a inspiração, né? Pra gente que é músico,
o artista, né, tanto da música quanto da fotografia, da pintura, tudo te inspira, né? Então você já começa a ter essa inspiração. Então a primeira música, como eu falei, eu compus ela subindo a montanha, já veio a melodia para mim. Na parte artística foi muito enriquecedora nesse sentido. Uma coisa também que eu achei muito interessante, né, nessa parte cultural de Bolonha, que lá tem Feira do Livro, né? É uma loucura. Você chega, tem as barraquinhas e é livro que tem ali. Então, para gente que é artista, aquilo é muito inspirador. Você fala, nossa, preciso ou viver aqui, ouvir mais vezes. Na parte profissional, o que me ajudou foi na minha, vamos dizer, autoridade, né, como profissional aqui no Brasil. Porque na parte de marketing, que é a parte que eu desenvolvo, principalmente a parte de marketing digital, a Itália ainda não é tão desenvolvida, né? Eu até fiz um post no meu outro perfil que eu trabalho, a parte de hotelaria, falando sobre isso, que ela já se vende, né? A Itália não dispensa marketing, então ela já se vende por si só. Então lá ainda não tem isso. Porém, quando eu voltei para cá, eu conseguia ali ter uma autoridade a mais na hora da venda que eu ia fazer ali com o pessoal, que às vezes eu comentava que eu estava em outro país, que eu fiz, a pessoa entrava no meu perfil e via ali as fotos, isso trazia uma autoridade a mais. Teve cliente que era cliente anterior meu que veio me procurar de novo para voltar a ser cliente quando eu voltei da Europa, porque, né, para nós brasileiros aqui, uma viagem internacional tem esse quê do enriquecimento, né? Saiu fora, vai trazer coisas novas. Então, para mim, me trouxe um elemento de autoridade na parte profissional, né? Principalmente por falar outros idiomas, né? Ali, fiz uns stories, às vezes, brincando, conversando com o pessoal. Teve um dia que eu gravei com a Juliana, que a Juliana não é a presidente, mas ela é uma das pessoas da coordenação do Doutor Volante. Eu virei para ela assim, né, mandei o rapaz, eu falei, ô Juliana, o que você acha, né, do espaguete ao ragu? E mandei gravar. Aí ela, espaguete ao ragu, não existe, não existe, né? Então, falando em italiano ali, então essas brincadeiras, esse jogo ali isso trouxe para mim profissionalmente uma autoridade. Eu senti que aumentou a minha credibilidade como profissional, né? Essa vivência internacional. E na parte artística até hoje, né? Hoje mesmo eu estava na academia fazendo esteira e aí eu estava assistindo um documentário da Emília-Romagna e já vem aquela inspiração de novo. Então, para mim, ainda tem reflexos na música. Quando eu vou tocar, tudo ainda reflete e eu acredito que vai refletir pelo resto da vida aí na parte artística. Saulão. O que para mim foi bem interessante, assim, de ter participado desse projeto, né, na nossa área, o Lucas também focado mais numa parte de criação artística, é que eu fui para lá meio num dilema, assim, num momento um pouco dilema, assim, meio que do qual era a minha arte, assim, né. Eu trabalho com fotografia, com vídeo, né, fiz faculdade de cinema, e tinha meio que esse, assim, qual exatamente é a minha arte principal, assim. E aí eu levei isso para o projeto e consegui trabalhar em cima disso. Então eu consegui desenvolver, estando lá, até com troca com fotógrafos locais, que o projeto levou a gente para conhecer, desenvolver um projeto focando numa arte que, vou tentar explicar um pouco do que eu desenvolvi lá, né? Que é uma arte que é uma mistura. É uma fotografia em vídeo, basicamente. São cinemagraphs, não sei quem já conhece, mas o que eu tava foi quase encapsular esse meu dilema numa nova forma de arte, que não era nem foto nem vídeo, era isso que eu precisava descobrir. E então foi super interessante esse processo de desenvolvimento do meu projeto lá, e como eu fiquei satisfeito com o resultado final, assim, de desenvolver esses cinemagraphs. Então, basicamente é como se fossem fotos que têm movimento. Então, e desenvolver esse projeto para a exposição final como uma instalação artística de videoarte, lá na casa onde foi a exposição. E isso foi uma experiência que eu nunca tinha conseguido ter, assim, aqui no Brasil. Era uma coisa que eu sempre quis experimentar, e de fazer uma videoinstalação, ir um pouco para a área aí meio de
artes plásticas, de vídeo instalação. E no Brasil eu nunca tive essa oportunidade de experimentar isso, e lá eu tive. E, putz, me deu uma satisfação muito grande. Assim, me reconheci num lugar artístico que eu até então nunca tinha conseguido chegar. De fazer aquela vídeo instalação, de ver as pessoas, os convidados ali, pessoas que eu não conhecia, né, do evento, de pessoas que eu nunca tinha visto, de interagir com a minha exposição que eu montei, e o pessoal vindo conversar, querendo saber mais sobre a minha exposição, o que eu tinha montado, as motivações, o que era, também porque eram... a minha exposição chamava um átimo, né? Como se fosse assim, um instante, um breve instante capturado ali, que é o que a fotografia faz, né? Ela captura um milésimo de segundo daquele instante para a eternidade, e eu fiz como se fosse aquele um momento estendido por esse movimento. Então, ele dá mais uma sensação do que era aquele ambiente. O som também, fiz um trabalho de som ambiente, que ia ligando com as imagens que tinha, e aí o pessoal vinha falar comigo, que eram pessoas que moravam lá e estavam vendo essa minha interação com aquela cidade, com aquele ambiente, naquele pequeno tempo que eu tinha ali, assim. Então, essa experiência de poder experimentar como uma residência artística, uma coisa nova, para desenvolver a minha arte, foi essencial, assim, foi uma coisa que até hoje eu sinto falta, quero voltar lá, fazer mais coisas assim. Um complemento aí com o Solon, o Eduardo me permite só dar uma palavra para a Paula também a parte de arquitetura, né? A parte de arquitetura aqui no Brasil ainda tem vamos dizer, um mercado bom, embora não seja tão popular. Agora, para a gente que é artista, é muito complicado, porque a arte no Brasil ela não tem um valor. É muito difícil. E quando você está num lugar onde que o Solon comentou, o pessoal vem perguntar para você da sua arte, é diferente, é muito diferente, porque isso é o comum de lá, né? Aqui é a exceção, lá é o comum. Então, quando eu falava para eles, né, como que a arte é vista no Brasil, eu fui numa loja de instrumento musical e contei para eles aquela piada que tem aqui no Brasil quando você fala que você é músico, né? Ah, você trabalha com o quê? Não, você faz o que da vida, né? Eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Né? Então, quando eu falei isso para ele, ele falou, Macosi? Eu falei, sim, exatamente assim. No Brasil, a arte tem... Então, para a gente que é artista, é muito, muito único. A vontade de ficar por ali é grande. E não sei dizer assim exatamente em outras cidades e tal, né? Acho que eu fiquei mais tempo em Bolonha, na Itália, né? Conheci outras cidades, mas fui lá que consegui passar 60 dias. Me impressionou muito, assim. Óbvio que eu conhecia já tinha ouvido falar da Cinemateca. De lá, incrível, né? Só de pensar na toda a história do cinema italiano, né? O quanto que não passou por ali também. Mas no tempo que eu fiquei ali, o que eu vi de exposição de fotografia que começava e fechava e já tinha mais outra ali, e exposições pequenas de artistas locais, assim, tinha uma quantidade muito grande. Assim, me impressionou bastante isso, ter lá em Bolonha, assim, acho que tem uma vida cultural e das artes muito forte. Não sei dizer exatamente em outras cidades, mas lá isso foi uma coisa que me marcou bastante, assim, também, e ter esse contato próximo, né? Então eram exposições que não eram enormes, mas tinha ali, era fácil, de fácil acesso, todo mundo conseguia ir ali, e tinha essa troca, assim, né? A própria Associação Alto Volante organizava muitos eventos, a gente participou de um evento também, meio para a gente trocar uma ideia com o pessoal de lá, o pessoal vinha perguntar também curioso sobre as coisas que a gente fazia e tal. Então, essa troca cultural para florescer uma coisa, um projeto artístico, ou no meu caso, experimentar uma coisa nova, sem dúvida ajuda demais, assim, e o projeto permitiu isso, assim, isso foi bem interessante. Bacana. A gente teve mais duas perguntas, até agradeço que a Juliana já respondeu uma delas, a respeito se seria para descendentes de Emiliano Romagnolo, sim, e a respeito da faixa etária, que a gente já falou algumas vezes, de que existe, mas deve ter uma mudança em relação à faixa etária, colocando diferentes faixas para poderem participar dessas bolsas.
E a Sueli perguntou se essas bolsas também vão para a área jurídica. Dificilmente, viu, Sueli? Pelo menos para esse tipo de bolsa específica, ele acaba indo mais para outras áreas. Mas a consulta ela tem algumas bolsas ligadas à Universidade de Bolonha, que tem a filial em Buenos Aires, que entra na área de relações internacionais, que para a área do direito, quem tem interesse pode interessar. Além de terem outras bolsas que são oferecidas direto pelas universidades, aí tem bolsas que são oferecidas de diversas formas. Erasmus, você sabe? É tipo bolsa de estudo mesmo que eles têm para... É que o Erasmus normalmente ele funciona não para eminentes romagnólos que vivem no exterior, ele acaba entrando para os italianos, de forma geral, que estão na Itália e que querem frequentar algum tipo de universidade fora da Itália. Bom, vamos continuar aqui. Até vou fazer um pouco de merchandising do Círculo. Quem ainda não é associado do Círculo e tiver interesse, entra no nosso site, que é www.circuloer-sp.com e faz a inscrição lá, é gratuito. A gente tem também um grupo no WhatsApp que a gente interage, não é o grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, mas é o grupo de informação que a gente pode criar uma interação e também ter informação a respeito de encontros e oportunidades que possam vir diretamente por meio da consulta ou por outras instituições, mas tendo sempre a colaboração do Círculo Emília Romagna no meio. Vamos passar então para as perguntas específicas. Algumas delas já foram respondidas, então a gente evita de repetir a resposta, tá? Então vamos começar com a Paula. Paula, quais foram as principais diferenças que você notou na prática da arquitetura entre a Emília-Romanha e o Brasil? E a outra pergunta, eu acho que você já respondeu, se você poderia falar sobre algum projeto arquitetônico que tenha desenvolvido ou participado durante a sua vivência na região. Aí você falou tanto das escolas quanto da residência no castelo, que eu achei fabuloso. É uma experiência única isso. Sim. Então, se você puder falar um pouco a respeito dessa primeira parte sobre as diferenças que você percebeu. Tá. Eu vou só voltar uma coisa que eu esqueci de falar com relação àquela pergunta que tinham feito, onde que a gente ficou, né? Também diferente deles, eu fiquei numa república com pessoas que estavam lá, normalmente eram estudantes ou pessoas que moravam lá, que não tinham nada a ver com o programa. Então eu fiquei com uma polonesa e uma outra italiana que morava lá também, mas era uma república mesmo. E no prédio tinha pessoas do programa que ficaram em outras repúblicas. Então, isso também agregou mais ainda essa mistura cultural aí de conhecer pessoas e tal. E agora, voltando para a pergunta do Eduardo, acho que eu já respondi também um pouco essa questão da diferença, porque, como eu falei, toda essa carga histórica e, né, de patrimônio que tem na arquitetura, e eu acho que um respeito com a profissão, assim, sabe? Com a arquitetura, de pensar os espaços, de pensar os materiais. Lá também, diferente aqui do Brasil, a gente tem a questão do frio, né? Do frio interno. Então, quando você vai construir alguma coisa, fazer um projeto, você precisa pensar na questão térmica, você precisa pensar numa estrutura que seja mais
sólida, muitas vezes, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas facilidades com relação a isso, né? Não tem tantas preocupações assim na hora de fazer um projeto. Então eu acho que assim, a principal diferença é essa, assim, de você ter pensar mais num projeto mais elaborado, porque é a demanda do lugar, né? Então, eu acho que a arquitetura é interessante também por causa disso, né? Ela se adapta aos locais que elas, né, são projetadas. Projetar na Itália é diferente de projetar no Japão, e é diferente de projetar no Brasil, e é diferente de projetar nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso é a grande diferença, e a questão histórica mesmo, que né, você tá lá, o próprio escritório que eu trabalhei era um espaço muito legal, assim, era um escritório meio que parecia uma chácara, assim, e era uma casa super bonita, com uma estrutura de madeira, um telhado de madeira muito legal, assim, e ficava num bairro super afastado de Bolonha, assim, então eu pegava ônibus, ia, depois andava um pedaço a pé para chegar no escritório. Então, eu acho que, né, a gente respira arquitetura lá na Itália, né? Em todos os lugares que você vai, em Bolonha, né, tem aquela biblioteca maravilhosa, as igrejas. Então, tudo assim, né? Tudo que eu estudei na faculdade de História de Arquitetura tá lá, né? Então, eu acho que é essa diferença mesmo que a gente sente. Legal. Lucas, eu acho que as minhas perguntas de verdade você já respondeu, mas se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Quais foram as principais... como a experiência na Emília-Romanha influenciou na sua carreira musical e no seu trabalho com marketing e vendas? E se você poderia compartilhar algum projeto musical específico que desenvolveu durante sua estadia? Eu até tomo a liberdade de já antecipar uma parte que eu não sei se você vai falar, mas já faço o convite. A gente tem uma página no YouTube do Círculo Emília-Romanha de São Paulo, e o trabalho final do Lucas está lá postado com as músicas que ele compôs. Verdade, verdade. Muito bem lembrado, né? Tá lá para quem quiser lá assistir, deixar o like, compartilhar, a gente vai ficar muito feliz. A colaboração, né, que teve é essa que eu comentei com vocês, né, na parte artística, me inspira muito até hoje. Eu tenho esse viés das composições, e para a gente que compõe, né, a gente tem aquele momento que você está vivendo, ele influencia diretamente na forma como você registra isso na música, né? Então, uma das primeiras músicas que eu já compus era uma época que eu estava estudando muito piano erudito, estava estudando Chopin, e aí então a minha música tem muito uma pegada Chopin. Essas músicas que eu compus na Europa, na Itália, a primeira delas, ela tem uma pegada ali um pouco mais Beethoven, ali agitada, porque ela representa, né, aquela ansiedade que eu fiquei para ir para lá, por todo o processo, né? Eu fiz como se fosse uma linha do tempo. Então ela é uma música mais agitada, e na descrição do vídeo, inclusive, que está no YouTube, tem, né, em italiano ali, o texto que eu escrevi para fazer a parte da composição. Esse texto ele ficou na parede lá da autovolante, na frente do piano. Então as pessoas vinham, liam o meu texto, vinham conversar comigo, perguntar ali, né, complementar e ouvir. Narrei um pouco da minha história de vida, como que tudo aquilo influenciou. E a última música, que é aquela a La Pace, né, que é da paz, ela vai simbolizar aquele momento de paz, que foi quando eu, passado ali 2 semanas, que passou aquela agitação de chegar e adaptar, eu me senti muito bem mesmo, assim, uma calmaria que há muito tempo eu não tinha aqui, né? Como eu trabalho com marketing online, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então eu levei meu computador, eu trabalhava lá. E o interessante é que lá eu era muito mais produtivo do que aqui, mas trabalhando muito menos.
né? Porque eu trabalhava na empresa, resolvi o que tinha de fazer, ia para o meu trabalho do Doutor Volante, à noite ainda ia, né, a gente ia sair, fazer um pouco de turismo, ir para o cinema, alguma coisa, e eu estava em paz. Então essa música, ela traz essa questão da paz, como eu consegui, né, ter essa calmaria ali, foi muito, muito interessante. E também pensando, né, nas minhas raízes, o meu avô, que é o filho direto da italiana, que é o Arlindo, né, o Arlindo Agostinho, ele era compositor também, né, ele compunha músicas evangélicas, ele era da religião evangélica, mas ele compunha melodias, letras, e ele era afinadíssimo, né, afinadíssimo. E uma coisa interessante que eu vim descobrir que era o seguinte, quando ele ia cantar lá na igreja, se os músicos começassem a errar a música dele, ele ficava bravo, ele parava de cantar e mandava os caras parar de tocar no meio da música. Não, não, pode parar de tocar, não tá errado, eu vou cantar só assim. E isso, desculpa, e isso vem dessa parte direta do italiano, né? Na pesquisa que eu fiz das raízes, quando eu peguei a certidão de nascimento dele, eu descobri na certidão de nascimento dele que o pai dele morreu quando ele tinha 2 anos. Então ele foi criado pela mãe, que era italiana, que era a Emma. Então todo o dialeto, essa parte do... Ele tinha muito sotaque, né? Falava porta, portão. Aí para São Paulo isso é até um pouco comum, mas para o interior não, aqui é porta, portão. Então ele tinha aquele R tremido e essa forma direta, né? Então a música vem dele ali das raízes, isso eu também coloquei nessa última música, né? A La Pace. A minha mãe também cantava, era afinadíssima. Ela não compunha, mas a minha mãe era afinadíssima, também gostava de música clássica, e isso vem refletir em mim ali. Meu pai também toca violão, então a gente vem com essa história artística na família. O que eu acho que mais contribuiu, assim, complementando aquilo que eu já falei, trazendo um pouco mais de detalhe, é isso, né? Que essa história da música na minha vida, ela vem do meu avô, que vem da minha bisavó. Eu queria saber se a minha bisavó cantava ou não. Infelizmente, essa informação, acho que eu não vou conseguir ter ela, né? Mas vem de lá, vem assim, direto da fonte ali da família. Então, para mim, isso é muito emocionante. Obrigado, Lucas. Salom, vamos lá. Como a vivência na Emília-Romanha influenciou seu trabalho no cinema? Se você poderia compartilhar algum projeto cinematográfico que desenvolveu ou participou durante essa estadia? Bem, acho que eu Que acho que também é parte, acho que você já falou, não sei se você quer complementar alguma coisa. Acho que eu já falei legal também, para não estender muito também, se acho que tem algumas perguntas finais, mas o que para mim influenciou mais foi isso, poder experimentar, né? Não só fazer o padrão ou o que meu trabalho, assim como ele comentou, eu também estava trabalhando lá, levei meu computador, tudo para trabalhar, e aí você começa a sentir algumas diferenças, né, do que você está fazendo com a experimentação artística que aquele ambiente estava permitindo. Isso foi, sem dúvida, uma coisa que impactou bastante, assim, não só no trabalho, assim, mas na visão artística mesmo. Eduardo, só complementar uma coisa aqui com a Paula. A Nora Paula, que foi com a gente, ela também era da formação de arquitetura, né? E no primeiro dia de passeio, eu saí junto com ela. Aí a gente chegou no centro ali em Netuno, né, na fonte de Netuno, e ela começou a olhar de um lado para o outro. E essa mulher começou a chorar, rapaz. Eu peguei o telefone, eu gravei, eu falei, vou registrar esse momento. E ela começou a chorar, assim, eu coloquei no meu story, pedi permissão para ela, logicamente, coloquei nos meus stories, que ela se emocionou muito. Ela falou assim, o trabalho de uma vida, que eu estudei nos livros, né, na faculdade, eu aqui vivendo, era muito emocionante. E ela é uma senhora, né, de 70 anos, assim, então foi um momento muito legal para mim também, ele dividir esse momento com ela e registrar isso. Eu achei muito legal. Você falou da arquitetura, eu lembrei dessa cena da Nora olhando a arquitetura ali da Piazza Maggiore e se emocionando. Mesmo. Bacana. Bom, vou fazer a última pergunta, que eu acho que a gente consegue encerrar com ela. Para quem estiver assistindo, pode assistir agora, mas a gente também vai deixar o vídeo tanto nas redes sociais quanto na nossa página do YouTube disponível para quem quiser consultar e ter isso daí como registro.
para quem está assistindo agora, poder assistir desde o começo e ter todas as informações que foram geradas aqui. Bom, quais conselhos vocês dariam para os jovens que estão pensando em se candidatar a uma bolsa de estudo que é oferecida pela consulta da Emília-Romanha? Só vai. Se inscreve e vai. Só vai. Se inscreve e vai. Não, mas assim, acho que era interessante falar um pouco. Eu sei que cada edital é diferente, né? Cada ano, cada vez que eles lançam os editais, eles são diferentes. Mas eu acho que era legal, por exemplo, eu vou falar da minha experiência, o que era oferecido pelo edital, né? Pela região. Porque talvez as pessoas que se interessem não tenham ideia, né? Você tem uma bolsa de estudo, mas como é que é, como você vai e tal. Então, não sei, Edu, você acha que é legal? Pode falar sim. Então, na minha experiência, eles pagavam uma parte da passagem aérea, eu não vou lembrar agora exatamente quanto era, mas se eu não me engano era 60% da passagem aérea. Acho que minha mãe e meu pai estão assistindo, talvez eles lembrem melhor. Mas era uma parte da passagem. E aí eles pagaram, em todo esse período que eu fiquei lá, a estadia, né? Essa estadia numa república, tinham várias alimentação, que era muito generoso, assim, dava para comer tranquilo. E basicamente era isso, né? E todo o programa, né? Então, o estágio, todas as aulas de italiano que a gente tinha, as visitas que a gente fazia. Eu tive um diploma final por ter participado do programa, né? Então, basicamente, assim, dá para ficar lá nesse programa sem você gastar muito, né? Então, eu acho que isso é interessante para as pessoas se interessarem em aproveitar mesmo essa oportunidade, né, que a região oferece. E eu acho que outra coisa também é interessante e que, né, eu acho que como descendente direta eu posso falar assim que eu me sinto muito em casa lá na Itália. Acho que os meninos falaram um pouco isso também. E é muito legal você saber que no outro lado do oceano você tem uma raiz, né, mesmo. Então, eu, assim, né, meu pai é italiano, né, lá mesmo, e eu tenho família, então eu fui várias vezes quando eu era criança. Eu tenho uma ligação muito grande com a Itália mesmo. Então, tá lá e poder vivenciar, poder conhecer as pessoas, né, como vocês falaram, ter né, uma experiência de família, de repente. Quando eu estava lá, a gente presenciou esses momentos. Um dos meninos da Argentina, ele tinha uma família que era também de lenhadores no meio das colinas da Emília-Romanha, e num dos passeios que a gente fez, eles levaram esse menino, a gente foi junto na casa dos parentes, e foi muito emocionante, assim como a experiência do Colin, e a gente estava todo mundo junto, e eles fizeram questão de todo mundo que estava lá, de entrar na casa e dar um café e darará, e isso foi muito, assim, então é uma emoção muito grande mesmo, né, dessa questão da nossa ancestralidade mesmo, né? Então acho que isso também é uma coisa muito interessante, muito legal, e a sorte nossa de sermos descendentes de italianos, que, né, a Itália de apresentações. E a comida, é outra coisa importante. Tá, eu faço um parênteses de que não são todas as regiões que oferecem esse tipo de oportunidade e reconhecimento para as pessoas da sua região que migraram, se estendendo isso daí também para os descendentes.
E não só isso, também é uma região que tem uma diversidade cultural muito grande, assim, então, das visitas às outras cidades, assim, isso foi muito legal também, de conhecer outras cidades da região, não só ficar ali em Bolonha, e ver o tamanho dessa diversidade cultural que tem, assim, isso também foi muito enriquecedor da experiência, assim. O meu conselho que eu deixo é estudem o italiano. Vocês vão ter uma experiência muito mais imersiva, muito mais legal ali, né? Muito mais legal, mas vai ser muito legal, porque você vai conseguir interagir com as pessoas, entender no sentimento deles, né? Porque para mim, por exemplo, às vezes o português ele tem muitas expressões que às vezes eu não conseguia falar no italiano. Então, você sabendo o idioma, você consegue se expressar melhor. A comida, como vocês falaram aí também, leva um tênis para correr porque a barriguinha vai crescer. Rapaz, eu tive que fazer uma boa caminhada lá porque você passa bem demais. Eu acho que o conselho que eu daria é esse. E também, né, na parte aí, quem é o artista, né, principalmente na gente que é músico, né, vai inspirando, vai ouvindo coisas da região, estudando os artistas da região, música da região, para quando você chegar, você incorporar de vez toda aquela energia ali da música, da ancestralidade. Eu acho que é o conselho que eu daria. Legal. Ó, eu posso só dar um conselho, então, Lógico. Vou dar um conselho complementar e contrário ao que ele falou. Acho que também assim, se não souber o italiano, tiver alguma insegurança, vai mesmo assim, Ah, não, porque é contrário e complementar. Que eu acho que assim, às vezes rola uma insegurança assim de tipo, putz, se eu chegar lá, talvez eu não vou conseguir ter uma troca, alguma coisa, mas pelo menos no processo que, né, no projeto que eu participei, isso assim não atrapalhou, assim, por mais que eu também estava estudando italiano, tal, o pessoal que era da Argentina, especialmente ali, o pessoal não falava assim, tipo, nada de italiano. E deu para ver que eles tiveram uma experiência legal também, sabe? Diferente, eu concordo com o que você falou, de você saber a língua, você vai poder sair um pouco do projeto e também estar vivendo a vida ali, né? Mais tranquilo. Mas essa insegurança não pode impedir de participar, de se inscrever, participar, que eu acho que vale a pena, assim, é uma experiência que realmente marca. Eu vou tomar liberdade, como mais velho, para validar os dois, mas eu vou dizer de que realmente a possibilidade de você falar o italiano acaba abrindo portas para você sair de um núcleo fechado. E tanto o Solon quanto o Lucas, que participaram do Autovolante, eles têm uma característica um pouco diferente dos outros, como a que a Paula participou. Porque enquanto o Autovolante tem uma relação muito próxima, principalmente do Uruguai, e pegando ali toda a América espanhola, isso facilitava para eles de deixar com que pessoas que falem espanhol pudessem participar. Mas isso não há uma regra. Pelo contrário, é uma exceção se a gente for pegar também as outras associações que promovem esse tipo de atividade para poder participar. Além do que você acaba saindo de um ambiente mais fechado e você consegue vivenciar um pouco mais o que é a vida do local, não só ficando na convivência interna do grupo que está passando por essa experiência. Não vou dizer quanto tempo faz que eu participei do Boomerang, tá? Acho que eu prefiro manter em sigilo, porque também não sei quanto tempo faz, mas também vou adicionar aqui a minha opinião. Vale muito a pena, como disse a Paula, só vai, se joga, participa, que vale a pena. Vale a pena como experiência de vida, vale a pena para crescimento pessoal, vale a pena pelo relacionamento
que você cria com as pessoas. Eu tive uma experiência parecida com a do Lucas em relação à Emília-Romanha. Enquanto a Paula e o Solon tiveram uma experiência parecida entre eles. Porque os meus familiares da Emília-Romanha vieram para o Brasil e não tiveram, e a gente perdeu a ligação com eles. E da minha experiência junto da pessoa que me acolheu para passar por um período de estágio, eu senti como se eu fizesse parte da família dele, assim como ele, para mim, era sempre uma referência familiar, por mais que não fosse direta da família de forma sanguínea. Tanto que todas as outras vezes que eu voltei para a Itália, a gente sempre acabava se encontrando. Hoje ele é falecido e eu sempre acabo citando ele como uma pessoa de referência. Então, essa experiência que a gente acaba criando com as pessoas que a gente acaba tendo relacionamento a partir dessas oportunidades, elas se mantêm. Com ele, por exemplo, quando ele estava no hospital, faltando poucos dias depois ele faleceu, ele me ligou para dizer que ele estava internado. Então, para mim, é uma coisa que mexe muito comigo, me comove, e eu ainda sinto ele como se fizesse parte da família. Bom, agradeço vocês aí pela participação, foi muito bom. Acho que quem teve a oportunidade de participar durante um período, quem pôde participar um pouco mais, ou quem for assistir a essa gravação em alguma das redes sociais do Círculo, vai ter a chance de poder ver se tem a possibilidade de participar, lembrando de ficar sempre antenado a respeito de quando a gente publica alguma coisa referente a oportunidades de vivência, estudo, etc., na Emília-Romanha. E, se puder, participem das associações da Emília-Romanha aqui no Brasil. Juliana está escrevendo aqui. Pessoal de Porto Real, quem não for associado da Associação Vitória Emanuele, vai lá e se inscreve. Assim como o pessoal daqui de São Paulo, vai e se inscreve dentro do Círculo Emília-Romanha, acessa o nosso site e se inscreve por lá, que a gente tem bastante coisa para poder fazer. A gente aceita também voluntariado, tudo, que os nossos trabalhos eles são todos voluntários. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Paula, Lucas, Solon, e a gente vai continuando por aqui. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite.